Para muito estudante de direito, encarar o procedimento comum do processo civil parece, muitas vezes, como entrar num labirinto, não é verdade? Pois bem, o que a gente vai fazer aqui é justamente transformar esse labirinto em um mapa bem claro, bem objetivo, e vamos juntos desvendar cada uma das etapas do comecinho ao fim de um jeito bem visual e muito bem estruturado. E está aqui o nosso mapa. Este fluxograma vai ser o nosso guia, a nossa bússola. Ele mostra de uma forma bem resumida todo o caminho que um processo percorre, desde aquela petição inicial lá no começo até a hora de fazer valer a decisão. Pensem nele como a espinha dorsal de tudo que a gente vai conversar a seguir. Antes de a gente começar a viagem, a gente precisa entender uma coisa fundamental: o que é o processo sincrético. O Código de Processo Civil que a gente usa hoje unificou as fases. Antigamente precisava de dois processos diferentes, um para conhecer o direito e outro para executar. Hoje não, a busca pelo direito e a sua concretização acontecem numa única sequência. Isso deixa tudo bem mais ágil e coeso. Faz sentido? Então a nossa jornada vai ter 6 grandes momentos. Primeiro, a gente dá uma olhada geral no mapa do processo. Depois, a gente mergulha no início, que é a fase postulatória. Em seguida, a gente vai para o meio do caminho, com a organização do processo. Aí vem o clímax, a fase de provas e sentença. Depois a gente passa pela fase recursal e, por último, a gente chega lá no cumprimento da sentença. Vamos começar então pela fase postulatória. Chegamos na primeira fase de verdade, a postulatória. É aqui que as partes, como se diz, colocam as cartas na mesa. De um lado, o autor apresenta formalmente o que ele quer para o judiciário. Do outro, o réu vai ter a chance de apresentar a defesa dele. É nesse momento que os contornos da briga, do litígio, são definidos. E como é que isso funciona na prática? Bom, o ponto de partida é a petição inicial, que está toda regrada lá no artigo 319 do Código de Processo Civil. Depois, olha só que interessante, o Código meio que força uma tentativa de acordo, marcando uma audiência de conciliação como manda o artigo 334. A ideia é resolver na conversa. Agora, se não rolar acordo, aí sim, abre o prazo para o réu apresentar a contestação, que é a defesa formal dele, prevista lá no artigo 335. Depois que o réu apresenta a defesa dele, o autor tem a chance de falar de novo. É o que a gente chama de impugnação à contestação, ou réplica. É a hora de ele rebater os argumentos da defesa, sabe? E também de falar sobre qualquer documento novo que o réu tenha juntado. É assim que o jogo fica justo, que o contraditório fica bem estabelecido. Certo. Com as posições do autor e do réu já definidas, a gente entra na fase de organização do processo. Nesse momento, o juiz vira o grande protagonista. Ele vai analisar tudo que foi dito e preparar o processo para uma decisão. E essa decisão pode até ser imediata ou então pode ser que precise de mais provas. E aqui, nesse ponto, tem umas possibilidades bem interessantes. Se o juiz olhar para o caso e pensar, bom, a questão aqui é só de direito, ou os fatos já estão mais do que provados, ele pode dar um julgamento antecipado do mérito e resolver tudo de uma vez. Ou, outra possibilidade, se só uma parte do que foi pedido já estiver pronta para ser decidida, ele pode fazer um julgamento parcial. Ele decide uma parte e o resto do processo continua. Agora, se o processo precisar continuar, o juiz vai fazer o que a gente chama de saneamento. Pensem nisso como uma grande arrumação na casa antes de começar a fase de provas. O juiz resolve o que está pendente, define direitinho quais fatos ainda precisam ser provados e para quem cabe provar o quê, deixando o campo limpinho para a próxima etapa. E a gente chega no clímax da fase de conhecimento, a instrução. É aqui que o coração do processo bate mais forte. É o momento em que as provas são de fato produzidas. É hora de ouvir testemunhas, de fazer perícias, de analisar todos os documentos. Tudo isso para o juiz poder formar a convicção dele e, com base nisso, decidir o conflito. O fluxo aqui é bem claro. Primeiro a instrução, onde as provas são produzidas. Logo depois, as partes apresentam as chamadas razões finais, que é tipo o último discurso, um último esforço para convencer o juiz. E por fim vem ela, a sentença, o ato pelo qual o juiz, de forma bem fundamentada, coloca um ponto final na fase de conhecimento. Então, a sentença foi dada. Mas calma, isso não quer dizer que a disputa acabou. A parte que se sentiu prejudicada pode, e quase sempre vai, recorrer para uma instância superior. A ideia é tentar mudar ou anular aquela decisão. É aí que a gente entra na fase recursal. Esse caminho dos recursos geralmente começa com a apelação contra a sentença. Aí, a outra parte responde com as contrarrazões. A partir daí, a briga pode subir de nível, como a gente vê aqui, e ir parar lá nos tribunais superiores em Brasília, por meio dos complexos recursos especial e extraordinário, mas só em casos bem específicos, claro.
E quando finalmente não cabe mais recurso nenhum ou o prazo para recorrer se esgota, acontece o tal do trânsito em julgado. O ponto crucial aqui, e isso é muito importante, é que a decisão se torna definitiva, imutável. Ninguém mais pode discutir aquilo. É a segurança jurídica se tornando algo concreto, real. Com essa decisão definitiva em mãos, a gente passa para a última grande etapa do nosso mapa, o cumprimento de sentença. É aqui que aquele direito que foi declarado lá atrás finalmente sai do papel e se transforma numa realidade concreta para quem ganhou a causa. Essa fase, que é a fase de execução, acontece dentro do mesmo processo, lembra? Graças àquele sincretismo que a gente falou lá no início. Aqui se usam os meios necessários para forçar que a decisão seja cumprida. É a justiça sendo efetivada, garantindo que a ordem do juiz tenha um resultado prático. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A gente percorreu o caminho técnico todo, da petição inicial até a execução. O processo, como ferramenta, chegou ao fim. Mas fica a pergunta, que vai além da técnica processual. Uma vez que a sentença foi executada, aquele conflito social que deu origem a tudo isso, será que ele está de fato resolvido? A paz social foi alcançada? Toda esta nossa análise do fluxo do processo foi baseada no excelente material visual do professor Fabiano Rabaneda. Fica aqui o nosso agradecimento a ele pela clareza do mapa. Espero que essa jornada tenha sido útil para organizar as ideias. Até a próxima!